Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje daremos sequência à nossa leitura da Bíblia inteira em um ano. Estamos no dia 200 e vamos seguir a partir de 1 Crônicas, capítulo 28, que diz o seguinte: O plano de Davi para o templo. Davi reuniu em Jerusalém todos os líderes de Israel, os líderes das tribos, os líderes das divisões a serviço do rei, os comandantes de 1.100, os líderes encarregados de todos os bens e rebanhos que pertenciam ao rei e aos seus filhos, bem como os oficiais do palácio, os principais guerreiros e todos os soldados valentes. O rei Davi se pôs em pé e disse: Escutem-me, meus irmãos e meu povo. Eu tinha no coração o propósito de construir um templo, um lugar de descanso para a arca da aliança do Senhor, o estrado dos pés do nosso Deus. Fiz planos para construí-lo, mas Deus me disse: Você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois você é um guerreiro e derramou muito sangue. No entanto, o Senhor, o Deus de Israel, escolheu-me dentre toda a minha família para ser rei em Israel para sempre. Ele escolheu Judá como líder e da tribo de Judá escolheu a minha família. Dentre os filhos do meu pai, ele quis fazer-me rei de todo Israel. Dentre todos os muitos filhos que me deu, ele escolheu meu filho Salomão para sentar-se no trono do reino do Senhor sobre Israel. Ele me disse: O seu filho Salomão é quem construirá o meu templo e os meus pátios, pois eu o escolhi para ser meu filho, e eu serei o pai dele. Firmarei para sempre o reino dele, se ele continuar a obedecer aos meus mandamentos e às minhas ordenanças, como faz agora. Por isso, agora declaro a vocês, diante de todo Israel, a Assembleia do Senhor, e diante dos ouvidos do nosso Deus, tenham o cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, para que mantenham a posse desta boa terra e a deem por herança aos seus descendentes para sempre. Quanto a você, meu filho Salomão, reconheça o Deus do seu pai, sirva-lhe de todo o coração e com boa disposição, pois o Senhor sonda o coração e conhece a inclinação dos pensamentos de todos os homens. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Veja que o Senhor o escolheu para construir uma casa que sirva de santuário. Seja forte e mãos à obra. Então Davi deu a Salomão, seu filho, a planta do pórtico do templo, dos seus edifícios, dos seus depósitos, das suas salas superiores, das suas câmaras internas e do lugar da expiação. Entregou-lhe também as plantas de tudo o que o Espírito lhe havia posto no coração, acerca dos pátios do templo do Senhor e de todas as salas ao redor, acerca dos depósitos dos tesouros do templo de Deus e dos depósitos das dádivas sagradas. Deu-lhe instruções sobre as divisões dos sacerdotes e dos levitas e sobre a execução de todas as tarefas no templo do Senhor, bem como dos utensílios que seriam utilizados. Determinou o peso do ouro para todos os utensílios de ouro e o peso da prata para todos os utensílios de prata, que seriam utilizados nas diferentes tarefas. O peso do ouro para cada candelabro e suas lâmpadas, o peso de prata para cada candelabro de prata e suas lâmpadas, de acordo com o uso de cada um. O peso de ouro para cada mesa de pães consagrados, o peso de prata para as mesas de prata, o peso de ouro puro para os garfos, para as bacias de aspersão e para os jarros, o peso de ouro para cada bacia de ouro, o peso de prata para cada bacia de prata, o peso do ouro refinado para o altar de incenso. Também lhe deu o desenho da carruagem, isto é, dos querubins de ouro que, com asas estendidas, abrigam a arca da aliança do Senhor. Davi disse a seu filho Salomão: Tudo isso a mão do Senhor me deu por escrito, e ele me capacitou para entender todo o projeto da obra. Davi também disse: Seja forte e corajoso e mãos à obra. Não tenha medo nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não deixará nem o abandonará até que você termine toda a construção do templo do Senhor. As divisões dos sacerdotes e dos levitas estão definidas para todas as tarefas a serem feitas no templo do Senhor, e você receberá ajuda voluntária de especialistas em todo tipo de serviço. Os líderes e todo o povo obedecerão a todas as suas ordens. 1 Crônicas 29. Dádivas para a construção do templo.
Então o rei Davi disse a toda a assembleia: Deus escolheu meu filho Salomão e mais ninguém. Ele, porém, é jovem e inexperiente, a tarefa é grande, pois o palácio não será feito para homens, mas para o Senhor, o nosso Deus. Forneci grande quantidade de recursos para o trabalho do templo do meu Deus: ouro, prata, bronze, ferro e madeira, bem como ônix para os engastes e ainda turquesas, pedras de várias cores e todo tipo de pedras preciosas e mármore. Além disso, pelo amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas ouro e prata para o templo do meu Deus, além de tudo que já tenho dado para este santo templo. Ofereço, pois, 3.000 talentos de ouro puro de Ofir e 7.000 talentos de prata refinada, para o revestimento das paredes do templo, para o trabalho em ouro e em prata e para todo o trabalho dos artesãos. Agora, quem está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? Então, os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes de 1.000 e de 100 e os oficiais encarregados do trabalho do rei ofertaram espontaneamente. Para a obra do templo de Deus, eles deram 5.000 talentos de ouro e 10.000 dáricos de ouro, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Quem tinha pedras preciosas as deu para o depósito dos tesouros do templo do Senhor, cujo responsável era Jeiel, o Gersonita. O povo alegrou-se diante da atitude dos líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente e de coração íntegro ao Senhor. O rei Davi também se encheu de alegria. A oração de Davi. Davi louvou ao Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: Bendito seja ao Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder, para exaltar e a todos dar força. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos contribuir voluntariamente assim? Tudo vem de ti, nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança. Ó Senhor, nosso Deus, toda esta riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome vem das tuas mãos e toda ela pertence a ti. Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Tudo o que dei foi espontaneamente com integridade de coração. Agora vi com alegria com quanta disposição teu povo que está aqui tem contribuído. Ó Senhor, Deus dos nossos antepassados Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre esta inclinação dos pensamentos no coração do teu povo e mantém o coração deles leal a ti. Dá ao meu filho Salomão um coração íntegro para obedecer aos teus mandamentos, aos teus testemunhos e aos teus estatutos, a fim de construir este palácio para o qual fiz os preparativos necessários. Então Davi disse a toda a assembleia: Louvem ao Senhor, o seu Deus. Então todos eles louvaram ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, inclinando-se e prostrando-se diante do Senhor e diante do rei. Salomão é ungido rei. No dia seguinte, fizeram sacrifícios ao Senhor e apresentaram-lhe holocaustos, 1.000 novilhos, 1.000 carneiros e 1.000 cordeiros, acompanhados de ofertas derramadas e de muitos outros sacrifícios em favor de todo Israel. Naquele dia, comeram e beberam com grande alegria na presença do Senhor. Assim, pela segunda vez, proclamaram rei a Salomão, filho de Davi, ungindo-o diante do Senhor como soberano, e Zadok como sacerdote. De maneira que Salomão se assentou como rei no trono do Senhor, em lugar de Davi, o seu pai. Ele prosperou e todo Israel lhe obedecia. Todos os líderes e principais guerreiros, bem como todos os filhos do rei Davi, prometeram submissão ao rei Salomão. O Senhor exaltou muitíssimo Salomão em todo Israel e concedeu-lhe tal esplendor em seu reinado como nenhum rei de Israel jamais tivera. A morte de Davi. Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. Ele reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém.
morreu em boa velhice, tendo desfrutado vida longa, riqueza e honra, e Salomão, seu filho, sucedeu-o como rei. Os feitos do rei Davi, desde o início até o fim do seu reinado, constam nos registros históricos do vidente Samuel, do profeta Natã e do vidente Gade, incluindo os detalhes do seu reinado e do seu poder, bem como os acontecimentos relacionados a ele, a Israel e aos reinos das outras terras. Romanos capítulo 5, versículos 6 ao 21. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas nisto Deus demonstrou o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Pois, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele por meio da morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual agora recebemos a reconciliação. Portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Porque antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus as riquezas da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só homem, Jesus Cristo. Consequentemente, como uma só transgressão resultou em condenação para todos os homens, assim, por um só ato de justiça, veio a justificação que dá vida a todos os homens, porque, como por meio da desobediência de um só homem, são muitos os que foram feitos pecadores. Assim, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Entretanto, onde foi ressaltado o pecado, transbordou a graça, para que, como o pecado reinou na morte, assim a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Salmo 15. Senhor, quem poderá se hospedar na tua tenda? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele cuja conduta é íntegra, que pratica o que é justo e que de coração fala a verdade. Aquele cuja língua não profere difamação, que não faz o mal ao seu próximo, nem lança calúnia contra o seu vizinho. Aquele que rejeita quem é reprovável, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que cumpre o que prometeu, mesmo sendo prejudicado, que não empresta dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Provérbios 19, versículos 18 e 19. Discipline o seu filho, pois nisso há esperança, mas não deseje causar a morte dele. O homem irascível precisa de castigo. Poupe-o e você terá que fazê-lo de novo. Bom, pessoal, terminamos por aqui a nossa leitura. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima!